Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar a fundo num clássico com mais de 600 anos que, à primeira vista, pode parecer um pouco intimidante. Falo de A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Temos em mãos uma análise fascinante que desmonta este livro peça por peça e o nosso objetivo é simples: perceber como é que está construído, o que diz de essencial e por que raio é que um texto do século XV ainda hoje tem tanto para nos dizer. É uma excelente forma de o colocar, porque o texto que nos serve de guia insiste precisamente nisso. Isto não é um livro de, tipo, autoajuda religiosa para se ler na diagonal. Não, é apresentado como um itinerário de transformação. Um itinerário. Sim. E por isso a nossa exploração vai seguir três níveis que esta análise propõe. Primeiro vamos olhar para a arquitetura da obra, a progressão dos seus 4 livros. Depois mergulhamos nos fundamentos, nas ideias-chave. E por fim, a parte talvez mais surpreendente, vamos ver a sua aplicação prática, quase pastoral, para os desafios da vida moderna. Certo. Mas antes de entrarmos nisso, talvez seja importante situar a obra. Ela nasce num contexto muito específico, o da devotio moderna. A análise que temos fala numa rejeição do espetáculo religioso. O que é que isso quer dizer na prática? Olha, esse é um ponto crucial para se perceber o tom do livro. Quando se fala em espetáculo religioso, temos de nos lembrar da época. Era um tempo de catedrais gigantescas, de peregrinações massivas, de exibições públicas de relíquias. Havia uma certa ostentação na fé. Uma fé muito virada para fora. Exatamente. A devotio moderna foi uma espécie de contracultura que dizia: calma, a fé não se mede pelo ruído que fazemos cá fora, mas pelo silêncio que cultivamos cá dentro. O foco muda todo para a interioridade, para a sobriedade. A ideia não é exibir a virtude, mas cultivá-la no segredo do coração. Portanto, é uma espiritualidade mais discreta, mais para dentro? Precisamente. E é essa matriz que explica por que razão o livro é ao mesmo tempo tão acessível na linguagem e tão exigente no conteúdo. O seu propósito não é só informar a mente, mas, como o texto refere, treinar o coração e purificar os nossos afetos, as nossas motivações. Gosto dessa ideia de treinar o coração. A análise descreve-o de uma forma que achei muito feliz. É um espelho espiritual. Não para nos mostrar um ideal impossível, mas para nos revelar sem filtros as nossas próprias ambiguidades e, a partir daí, propor um caminho. Ok, vamos então a esse caminho. A análise insiste que os 4 livros da imitação não são uma coleção de pensamentos soltos, Não de todo. mas uma estrutura pedagógica, quase uma subida por etapas. Precisamente. Há uma progressão muito intencional. O livro 1 é a base. A purificação da vida exterior, o desapego das coisas e das opiniões. O livro 2 leva-nos um passo mais fundo para a vida interior, para a retificação da intenção. O livro 3 é o coração da obra, um longo diálogo entre a alma e Cristo, onde se trava a batalha principal. E o quarto? E, por fim, o livro 4 âncora todo este percurso interior na vida comunitária e sacramental da Igreja, com foco na Eucaristia. É uma viagem do exterior para o interior e do interior para a comunhão. Vamos abrandar um pouco em cada etapa. O livro 1 e a purificação da vida exterior. O que me saltou à vista na leitura da análise foi a expressão "a primeira conversão é a conversão da atenção". Isto no século XV. É incrível. Hoje falamos em detox digital, mas ele já estava a dizer que o primeiro passo espiritual é decidir para onde apontamos a nossa mente. É de uma atualidade brutal, não é? A ideia é que não podemos construir uma vida interior sólida se estivermos constantemente a ser puxados pelo ruído exterior, pela necessidade de aprovação, pelas opiniões dos outros. Certo. É o primeiro treino. Aprender a criar um espaço de silêncio interior, a não viver ao sabor do que é externo a nós. Sem esta base, tudo o resto é construído sobre areia. E depois, no livro segundo, a coisa complica-se. A análise diz que o foco se desloca do sentir para o crer. Confesso que esta passagem me fez pensar. Vivemos numa cultura que valoriza tanto o sentir, a autenticidade das emoções, e ele parece estar a dizer o contrário. Ele não diz que o sentir não é importante, mas que não pode ser o barómetro da nossa vida espiritual. A maturidade, para Kempis, não se mede pela intensidade das emoções. Se hoje me sinto muito devoto e amanhã não sinto nada, Uhum. mede-se pela constância.
Exato, pela constância da vontade do querer. É a decisão de perseverar no caminho, mesmo quando não há gosto espiritual, quando não há reconhecimento, quando parece que estamos a falar para o vazio. É um convite a uma fé mais adulta, menos dependente dos altos e baixos emocionais. Percebo. É uma espécie de ginásio para a vontade, independente do estado de espírito. E isso leva-nos ao livro terceiro, O Grande Diálogo. Se as primeiras etapas foram de preparação, qual é o grande dragão que se enfrenta aqui, neste mundo interior? A análise parece argumentar que todos os caminhos levam a um único adversário, o tal amor próprio. Exatamente. E aqui é crucial perceber o que Kempis entende por amor próprio, porque não é apenas vaidade ou egoísmo óbvio. O texto analítico aprofunda isto muito bem. O amor próprio é a tendência subtil de nos colocarmos no centro de tudo, mesmo nas coisas boas. Ah, como por exemplo. É fazer o bem para ser visto. É rezar para sentir consolo. É servir, mas no fundo estar a calcular o retorno em gratidão ou reputação. É a raiz de onde brotam todas as outras dificuldades. É o nosso eu a querer ser o protagonista da sua própria história de salvação. E o livro quarto, o último, parece evitar que esta viagem interior se torne num exercício de narcisismo espiritual. É o antídoto perfeito. Ele conecta tudo à vida sacramental, à comunidade. A análise resume isto de forma brilhante. A reforma interior sem vida sacramental arrisca-se a tornar-se puro moralismo, um esforço solitário de autoaperfeiçoamento. E o contrário também? Pois, por outro lado, a vida sacramental sem uma reforma interior séria pode cair no ritualismo vazio, em cumprir preceitos sem que o coração mude. Os dois precisam um do outro. Falamos muito do amor próprio como o grande vilão da história, mas a humildade que Kempis propõe como remédio pode soar um pouco destrutiva para a nossa sensibilidade moderna que valoriza a autoestima. Como é que a análise aborda esta tensão? Essa é uma observação muito pertinente. O autor da análise qualifica a humildade de Kempis não como destrutiva, mas como terapêutica. A ideia não é aniquilar o eu, mas libertá-lo do seu próprio peso. Libertá-lo. Sim, é a liberdade de não ter de estar sempre a defender a nossa imagem, de não precisar ter a última palavra, de não viver refém do que os outros pensam. É menos sobre odiar-se a si mesmo e mais sobre esquecer-se de si mesmo para se poder focar no que realmente importa. Certo. É fascinante como a análise aponta que muitos conflitos em comunidades, famílias ou locais de trabalho não nascem de maldade, mas de um amor próprio ferido, que reage de forma desproporcional. Isso leva-nos a outros conceitos que parecem vir de outro tempo, mas que a análise mostra serem muito atuais. O primeiro é a distinção entre natureza e graça. Explique-nos isto de uma forma que possamos entender hoje. Pronto, pense na natureza como o nosso modo padrão ou as nossas configurações de fábrica. O sistema operativo está, por defeito, focado na autopreservação, na autoafirmação, no ego. Por isso, a natureza, como diz o texto, é astuta. Eu posso fazer algo objetivamente bom, como dar um grande donativo, mas o software da natureza está nos bastidores a calcular o quanto vou ser admirado por isso, o poder que isso me dá. E a graça é a atualização do software. É uma ótima analogia. A graça é como uma atualização profunda do sistema que reorienta tudo. Deixa de ser sobre o meu umbigo e passa a ser sobre um propósito maior, sobre Deus e o próximo. A ação exterior pode ser exatamente a mesma, o donativo, mas a motivação interior é radicalmente diferente. E a consequência prática disso é enorme. Exato. O critério decisivo não é o que eu faço, mas por que é que o faço. Outro tema difícil é o do sofrimento, a estrada real da Santa Cruz. A obra não parece fugir deste tema. De todo. Mas o texto que estamos a analisar clarifica que não há aqui qualquer romantização da dor. O sofrimento não é um fim em si mesmo. É um meio inevitável de purificação, precisamente do tal amor próprio. Como assim? Pensemos nisto. O que é que cruza os nossos limites? Os nossos fracassos? As críticas que recebemos? As doenças? Ataca diretamente. Ataca aquilo que o nosso ego mais quer proteger. A nossa reputação, a nossa sensação de controlo, o nosso conforto. A questão que Kempis coloca não é se vamos ter cruzes ou não, porque todas as temos, mas se as arrastamos com revolta ou as abraçamos com fé, como um instrumento que nos liberta do nosso próprio ego. E isto liga-se à gestão das emoções.
A análise fala do par consolações e aridez. A ideia de que a secura espiritual, a aridez, pode ser boa. Isso vai contra tudo o que nos dizem, parece abandono. Como é que Campis ajuda a distinguir entre uma aridez pedagógica e, sei lá, uma depressão ou um esgotamento? Essa é a pergunta de 1 milhão de euros e mostra o realismo psicológico dele. Ele não dá uma fórmula mágica, mas oferece um critério. O perigo das consolações, dos sentimentos espirituais positivos, é que podemos começar a amar mais o sentimento do que a fonte desse sentimento. Amamos mais o dom do que o doador. É claro. A aridez, por outro lado, obriga-nos a purificar a nossa fé. Força-nos a perguntar: eu continuo a seguir este caminho mesmo quando não sinto nada? A minha fé depende das minhas emoções ou de uma decisão da minha vontade? Mas isso exige discernimento. Claro que sim. Uma depressão clínica é uma questão de saúde que precisa de ser tratada como tal. Mas no plano espiritual, a aridez pode ser a forma que Deus tem de nos fazer crescer, de tornar a nossa fé mais robusta e menos sentimental. Ok, então o que é que isto tudo significa para nós, hoje? Como é que pegamos nestas ideias de um monge do século XV e as aplicamos à confusão da nossa vida familiar, ao stress do trabalho ou à nossa relação com o telemóvel? Esta é, para mim, a parte mais crucial. E a análise dedica um bom espaço ao que chama de princípios de tradução pastoral. A ideia central não é fugir do mundo para uma cela, mas ordenar o coração no mundo. Certo. Dê-nos exemplos concretos. Na família, quantos conflitos nascem da necessidade de ter razão, de controlar o outro, de não dar o braço a torcer? Isso é puro amor próprio em ação. A abordagem de Kempis é revolucionária. A conversão começa em mim. Em vez de tentar mudar o outro, trabalho para purificar o meu próprio coração. Que é muito mais difícil. Muito mais. O texto sugere um exercício prático. Numa discussão, em vez de reagir imediatamente, fazer uma pausa. Calar primeiro, escutar, e só depois responder com mansidão, mesmo que achemos que temos toda a razão. É um exercício brutal de libertação do nosso impulso reativo. E no trabalho? A ideia de desapego pode soar a desleixo ou irresponsabilidade. Como é que se é ambicioso e desapegado ao mesmo tempo? Essa é a tensão perfeita que Kempis explora. O desapego que ele propõe não é sobre a qualidade da tarefa, mas sobre a nossa identificação com o resultado. A análise sugere esta regra de ouro: dá o teu melhor absoluto, mas não prendas a tua paz de espírito ao resultado. Gosto disso. Ou seja, trabalha como se tudo dependesse de ti, mas entrega o sucesso ou ao fracasso como se nada dependesse de ti. Isto é um antídoto poderosíssimo para o burnout, porque o nosso valor deixa de estar refém da nossa performance ou do aplauso dos outros. Liberta uma energia enorme para nos focarmos no trabalho em si, não na ansiedade sobre o seu desfecho. E, finalmente, a cultura digital parece ser o oposto absoluto de tudo o que Campis defende. A interioridade, o silêncio, o foco. E é precisamente por isso que ele é tão profético. A análise aponta que o diagnóstico que Kempis faz da curiosidade vã e da dispersão da mente é um retrato exato da nossa era. É espantoso ler a descrição que ele faz do processo de tentação. Começa com um simples pensamento, que leva à imaginação, que gera um deleite ou prazer e que termina no consentimento. E perceber que é uma descrição clínica de como funciona o scroll infinito nas redes sociais. Precisamente. É incrível. Portanto, a minha luta às 2 da manhã com o feed do Instagram foi diagnosticada por um monge no século XV. Isso é ao mesmo tempo reconfortante e um pouco assustador. Exatamente. E a estratégia que ele propõe é de uma simplicidade desarmante. Corta cedo. Não deixes o pensamento inicial transformar-se numa fantasia que te captura. No contexto digital, isto traduz-se numa ascese digital, como lhe chamou a nossa fonte. Ou seja, limites. Sim, estabelecer limites, ter horários para estar online e offline, cultivar tempos de silêncio. Não como uma punição, mas como um ato de legítima defesa da nossa própria interioridade, do nosso espaço sagrado. Bem, vamos tentar resumir. Mergulhamos na estrutura da imitação de Cristo, vendo-a como uma viagem em 4 etapas. Identificamos a luta contra o ego espiritual, o tal amor próprio, como o seu motor central e exploramos como os seus conceitos, aparentemente datados, têm aplicações surpreendentemente concretas para os grandes desafios da nossa vida familiar, profissional e até digital. Para terminar, o texto de análise deixa um pensamento final que me parece muito forte. Diz que a imitação de Cristo não é um livro para ser terminado e arrumado na prateleira, mas para ser habitado. É um companheiro de caminho. Gosto dessa imagem. Numa época como a nossa,
marcada pela ansiedade, pela dispersão e pela cultura da performance. A proposta radical de interioridade, humildade e constância de Kempis mantém uma atualidade desconcertante. E talvez a questão que fica a pairar, inspirada diretamente no livro, seja esta. E se a paz que tanto procuramos não nascer de conseguirmos finalmente controlar o mundo à nossa volta, mas de aprendermos a ordenar o nosso próprio coração?